E aí, galera, vamos começar mais uma live aqui com a Fã, Live e Fã, falando hoje aí com o Dr. Pedro, cardiologista, vai falar pra gente sobre a visão dele como cardiologista e os atletas de longa distância, de meia maratona, maratona, um assunto super interessante que vai falar, será que correr longas distâncias é bom, é ruim pro atleta, pro corredor? E a gente vai tirar nossas dúvidas aí. Quem já for entrando, Pedro já apareceu aqui. Tá conectando. E aí, Olá, Pedro, tudo bem? tudo bem e você? Tudo Maravilha, certo. bom Então já demais, vamos prazer, começar aqui. Eu já dei uma entrada aqui só enquanto você entrava, tranquilo. falando do tema, né, que a gente vai falar hoje, da corrida de longa distância. Como é isso para o coração do corredor? Se é bom, se é ruim, se é bom para todo mundo, se é ruim para todo mundo. Nada melhor do que um cardiologista renomado que a gente tem aqui em Ribeirão Preto, né? E talvez, com certeza, aí já também renomado fora de Ribeirão Preto, Dr. Pedro. Valeu, obrigado por ter Pô, aceitado o nosso convite aí. eu que agradeço, imagina, é um prazer estar com vocês aí, obrigado aí pelo convite. E esse é um assunto sempre que provoca muitas emoções, né? Porque todo mundo quer saber, tem interesse em relação a isso. Mas eu acho que o primeiro ponto, talvez para deixarmos claro aí, eu acho que eu sou totalmente a favor de atividade física, de exercício. Inclusive, eu prescrevo reabilitação cardiovascular para os meus pacientes em fila de transplante cardíaco. Por que eu não vou querer que as pessoas façam exercício? Então, acho que a gente tem que deixar bem claro que nós somos fãs do exercício. O exercício é hoje uma ferramenta terapêutica e vocês são agentes promotores de saúde. Então, é importante que as pessoas façam atividade física. O que a gente precisa, na verdade, destrinchar uma coisa é a avaliação pré-participação de um atleta, que talvez esse atleta tenha algum problema no coração e não saiba, e outra coisa são os efeitos deletérios da atividade física contínua de alta performance, vamos dizer assim, ou de endurance no coração. Acho que são as duas coisas que a gente precisa destrinchar. Então, primeira coisa, não é que eu sou contra maratona, nada disso, mas talvez a gente pode até fazer uma enquete com quem está aí assistindo a gente, mas eu garanto para você que a enorme maioria das pessoas sequer fez um eletrocardiograma antes de sair praticando uma meia maratona ou uma maratona. Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar. Recentemente eu tive alguns casos aí dentro do Hospital da Unimed, eu coordeno a UTI cardiológica do Hospital da Unimed, e nós tivemos pacientes que tiveram parada cardíaca durante o ciclismo, um teve parada cardíaca na corrida, eu tenho atletas que têm marca-passo, atletas que têm hipertensão arterial, que têm colesterol alto, atletas que, pasme, faz corrida, mas fuma, né? Ou usa alguma substância ilícita, então são coisas meio antagônicas, né? E muita gente que às vezes não se cuida, né? Porque para você, e aí eu queria até ouvir a tua opinião, para não ficar um monólogo, acho que é interessante a gente bater um papo, porque assim, se você quer fazer uma meia maratona ou uma maratona, isso requer uma preparação muito grande da pessoa. A pessoa tem que abdicar de algumas coisas. Não adianta ela querer continuar bebendo, continuar trabalhando, sei lá, 12 horas por dia e ela vai acordar 3 da manhã para treinar, acaba roubando um tempo de descanso dela e a performance às vezes não é tão boa. A periodização para maratona não é uma coisa fácil, requer dedicação, não é verdade? Muito. Então, Pedro, bom, até já quero aproveitar aqui que você já citou, né, a gente abrir essa enquete. A galera que estiver assistindo, vão mandando as perguntas, a gente vai reservar um primeiro momento aqui, um bate-bola eu e o Pedro, para a gente fluir a ideia e depois a gente vai trazer as perguntas aqui e o Pedro vai respondendo para vocês. Claro. Mas, Pedro, acho que você falou uma coisa que é muito importante. Os efeitos deletérios, né? Assim, a prática de atividade física pode fazer mal para a pessoa, dependendo do contexto, né? A prática de atividade física, a gente já sabe que tem um efeito terapêutico enorme, então a gente já usa o exercício hoje em dia como um efeito preventivo para muitas doenças e até mesmo de terapia, né? Para recuperação de pacientes. Mas eu vejo que, como aquele ditado, né? O que separa o veneno do remédio é a quantidade. E muitas vezes eu estava pensando nisso, né? Você me falou do efeito, como é um ciclo de treinamento de uma maratona, de uma meia maratona. É algo que é muito estressante para o corpo.
E a gente gosta muito de trabalhar na nossa assessoria, a gente pensa assim, que existe um amadurecimento do corredor, né? Que ele deveria começar um processo de treinamento físico, assim como alguém que vai estudar engenharia, a gente não pega essa pessoa no primeiro ano de faculdade e já pede para ele fazer um projeto estrutural de um prédio. Então ele vai precisar de passar anos se preparando, uma faculdade de engenharia, não sei se são 4, 5 anos. 5. E o corredor, 5, né? É. Medicina, então, 10 anos para 6, chegar numa não, 6. especialidade, né? Aí Não, depois mas tem, assim, tem a voltando residência, às 10 anos, né? O Pedro, seu Pedro de hoje, está aí pelo menos há 10 anos, né, Pedro? Mais, bicho. E aí a gente vê mais, né? Bom, só começando aqui, o Pedro, eu acho que eu conheço o Pedro não me conhece desde a faculdade, porque o Pedro era goleiro da medicina lá, e o Pedro era um cara gente boa, porque na época tinha muita rivalidade, né, dos jogos ali universitários e tal, e o Pedro era o único cara que a turma não queria pegar o Pedro de porrada, o resto era aquela confusão, né? Falar, goleiro não, goleiro é gente boa. Goleiro é gente boa, que bom. Fico Então, feliz. e aí a gente já... Eu lembro de você desde essa época. Estamos falando de que legal, 2002, 2003, né? Já faz tem um tempo, hein? Mas aí, Pedrão, então eu vejo assim, a galera começando na corrida, e isso acontece com a gente, nossa, e é muito ruim a gente se indispor com as pessoas, elas entendem que às vezes a gente está desacreditando, enfim. A pessoa já chega, muitas vezes, para começar a correr com uma inscrição de meia maratona feita, né? Às vezes a pessoa treinou, está correndo e se inscreve para uma maratona. Não tem a maturidade, que eu estou falando, do médico que às vezes demora 6 anos na faculdade, mais a pós-graduação, 10 anos de preparo, um engenheiro em 5 anos de estudo. Porque o corredor que começou a correr hoje, daqui 6 meses, 1 ano, está querendo fazer uma meia maratona, uma maratona. E essa é a pior coisa que um corredor pode fazer, né? Tentar antecipar uma maturidade que ele teria depois de anos de treinamento, porque ali a gente está falando de reforçar estruturas de tendão, de músculos, dele ganhar maturidade metabólica mesmo, porque o metabolismo dele vai aumentar. E além de tudo isso, o coração, né? Porque é o motor que faz o sangue circular e que bombeia sangue para as pernas do corredor, né? Não, acho que como tudo na vida, tudo requer uma preparação e uma orientação adequada, né? Então você vai prestar uma prova, e aí não é à toa que chama prova, né? Se chama prova é porque você tem que se preparar, né? Então você tem que fazer sua lição de casa, você tem que se preparar, você está se pondo em teste, né? Exato. E aí você citou uma frase muito legal. Eu sabia que essa frase, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, é de um médico chamado Paracelso, do fim do século XVI. E isso soma muito com uma frase do Hipócrates. Hipócrates, puta, lá antes de Cristo, Hipócrates ele falava... mais da medicina, né? Exato. Então, dê ao homem a quantidade exata de exercício. Nem tão pouco, nem tão muito. Então, acho que é muito interessante esse comentário. Eu acho que o principal, talvez, seja para a gente começar, né, uma sugestão da gente destrinchar o porquê da avaliação pré-participação. E aí depois a gente fala dos efeitos deletérios do esporte de alto rendimento num coração saudável. O que acontece? Vamos começar com essa turma, ó, vai começar a correr, o que ele precisa de olhar? Exato, é isso aí. Então, primeiro ponto, a presunção da saúde, porque você não sente nada, ela é muito fraca. Então você às vezes não sente nada hoje, mas você já talvez seja hipertenso, você talvez já tenha o seu colesterol alto, você talvez já tenha um problema no coração que você não saiba, você tem um sopro, você nasceu com algum defeito congênito, a doença mais comum congênita do coração é a válvula aórtica bicúspide, está presente em vários atletas. Eu tinha um atleta de altíssimo rendimento que estava correndo 5.000, estava até já pleiteando entrar no Sul-Americano, Pan-Americano, e ele tinha um sopro, ele não sabia. Aí você vai ver o sopro, ele tinha um defeito congênito, uma comunicação do lado esquerdo com o lado direito dos átrios, chamada comunicação interatrial, e ele precisou fazer uma cirurgia para colocar. Então, assim... isso poderia ser fatal? Esse caso, talvez durante o esforço, não, mas ele poderia cursar com aumentos importantes do tamanho do coração e talvez num determinado momento, aí sim, futuramente dá algum problema. Mas só para te mostrar, e aí eu adoro fazer uma analogia bem interessante para quem está ouvindo a gente, que assim, coração é mais ou menos igual a sua casa.
Você fala que tem um problema no coração, igual você fala para mim que você tem um problema na sua casa. Você pode ter um problema de encanamento, que são as coronárias. Você pode ter um problema elétrico, que são as arritmias. Você pode ter um problema de porta e janela, que são as válvulas. Você pode ter um problema infiltrativo nas paredes, que é uma doença infiltrativa no coração. E você pode ter problema de alvenaria, que é o nosso tijolão aqui, a parede mesmo, que são as doenças do músculo do coração. E aí, grosseiramente, por que todo mundo tem que fazer uma avaliação cardiológica pré-participação? Especialmente se ele tem sintoma, né? Eu não estou nem falando se o cara tiver dor no peito, falta de ar, cansaço, relato de sopro, isso aí, pelo amor de Deus, já tinha que ter ido. Mas um atleta que se propõe a fazer uma corrida, ele merece uma avaliação e pelo menos um eletrocardiograma. Por quê? Se você fizer um corte com 35 anos do atleta, quando ele tem até 35 anos, ou seja, 35 anos ou menos, o principal problema são doenças do músculo do coração. São as chamadas cardiomiopatias. São doenças, muitas vezes, genéticas do músculo do coração e que podem causar, sim, morte súbita. E, frequentemente, a pessoa não sente nada. E aí, às vezes, o evento deflagrado é a morte súbita. Acima de 35 anos, claro que você ainda pode ter o risco de ter as cardiomiopatias, mas acima dos 35 anos, o problema mais comum é doença coronariana. Então, a pessoa que realmente ela vai ter um infarto fazendo atividade física intensa. Ah, mas por que ela vai ter infarto? Porque às vezes ela fuma, porque às vezes ela tem fator de risco genético. Ah, o pai infartou, o irmão infartou, o tio morreu subitamente. Então, muitas vezes, se você ainda carrega esse histórico, você deve fazer uma avaliação, e isso é uma avaliação que tem que ser repetida. Não dá para a pessoa simplesmente falar, ah, não, eu fiz uma vez na minha vida e acabou. Não, vou te dar alguns exemplos. Todo mundo lembra do Serginho do São Caetano, que teve uma parada cardíaca jogando contra o São Paulo, lembra? O que o Serginho tinha no coração? Ele tinha uma doença genética do músculo do coração chamada cardiomiopatia hipertrófica, que, aliás, é a doença mais comum que causa morte súbita nos Estados Unidos, nos atletas dos Estados Unidos. Isso chama cardiomiopatia hipertrófica. E um simples um eletro, eu olho o eletro, aqueles risquinhos lá, eu olho o eletro, dá pra gente fazer o diagnóstico. Então, assim, um simples eletro você resolve muita coisa. E eu tenho muita gente que corre meia maratona, que toma o seu remédio do colesterol, porque tem o colesterol genético. É hipertenso, tem a hipertensão essencial, que é genética. Ele tem um histórico na família de morte súbita ou de infarto. Então, assim, eu tenho um atleta meu que faz ciclismo e tem a cardiomiopatia hipertrófica, que é a mesma doença do Serginho do São Caetano. Então, muitas vezes, é difícil para a gente caracterizar a elegibilidade para esse paciente fazer algum determinado nível de esforço. O que a gente faz é, quando existe uma doença do coração, a gente classifica a intensidade do esporte e calcula, juntamente com o educador físico, com o fisioterapeuta, a gente calcula um volume adequado de atividade física para ele, respeitando intensidade, frequência e duração. Então, eu sou muito parceiro do educador físico e do fisioterapeuta. A gente tem que trabalhar junto. De treinamento, vocês que entendem. Então, talvez o meu papel seja virar para você e falar assim, ó, faz o que você quiser. Então, ele está elegível para você detonar ele. Pode treinar ele, pode fazer o que você quiser. Esse que é o ponto importante, né? Então, eu te dou os limites. Ou então talvez fale, olha, ele tem um probleminha, talvez seja interessante você não ultrapassar tal limite. Eu acho que esse é o meu papel. E dentro desse limite, você vai planilhar, você vai fazer o treinamento resistido, que é fundamental para esses pacientes também. Então, o ortopedista junto, muitas vezes, o atleta pode ter sobrecarga articular, joelho, quadril, enfim, ou tem alguma alteração muito importante da marcha, e ele precisa avaliar isso também. Então, acho que são pontos interessantes, né? Da gente trabalhar como uma equipe multidisciplinar. Mas eu acho que, grosseiramente, menos que 35 anos, doenças genéticas do coração, doenças do músculo do coração, mais do que 35 anos, a avaliação especialmente dirigida para doença coronariana, para risco de infarto nessa atividade física. E eu vou, só para te devolver a palavra aí, para a gente fazer um bate-bola, eu fico assustado, às vezes, no consultório, o tanto de pessoa que chega para consultar e vira para mim, olha, eu vim fazer um check-up, eu não tenho nada. É super tranquilo, eu nunca tomei nenhum remédio. E fica feliz lá, nunca tomei nenhum remédio. É raro, é bem raro, eu não prescrever pelo menos 1 ou 2 remédios para essas pessoas, pelo menos acima de 45, 50 anos, que vêm até mim para fazer um check-up. Ela tem algum problema e ela não sabe. Então, de novo, você achar que você não tem nada,
só porque você não sente nada, é muito fraco. É um preditor muito fraco. É igual você falar que você não precisa levar o seu carro na revisão porque ele não está fazendo barulho. Exatamente. Essa sua analogia é perfeita, né? Porque não é a ausência do barulho no carro que não significa que o carro esteja bom. E às Está tudo vezes bem, a definição de saúde para muitas pessoas é a ausência de doença. Bom, eu não tenho doença, não sinto dor, não sinto mal-estar, tá tudo bem. E aí você falou um ponto super importante. Tem algumas pessoas de menos de 35 anos, a gente vê às vezes atleta falecendo, infelizmente, tem uma condição genética, né, que acompanha essa pessoa e por nunca ter sentido nada, ele nunca foi atrás. E chega no extremo. Uma pessoa aí com menos de 35 anos, que supostamente alguém saudável, faz esporte, perde a vida por falta de fazer um exame, de buscar um médico, um cardiologista e fazer simplesmente fazer uma revisão, né? Vamos usando o carro ainda, de fazer uma revisão. Vamos ver como vou é te que dar um você exemplo. tá. Não, vou te dar um exemplo. Assim, a gente pega pelo menos 1 ou 2 vezes por mês algum atleta que teve algum evento fora, uma parada cardíaca e tal. Então teve um caso assim emblemático, uns 2, 3 meses atrás, um ciclista ali na rodovia de Bonfim teve uma parada cardíaca. Fiquei sabendo. Exato, foi atendido, deu muita sorte, foi atendido, chegou a ambulância, tinha médico lá para atender e tal, e ele foi para o hospital. E aí fez cateterismo, um baita do infarto, ficou grave, um monte de complicação, mas graças a Deus saiu. Mas o que a gente reparou nos exames da chegada da maioria dessas pessoas, desses atletas que fazem algum tipo de evento coronariano, né? Eles frequentemente têm um colesterol muito alto e não sabia. Ah, mas eu não sinto nada. Ué, mas se você não fizer o exame, você não vai saber, entendeu? Colesterol, em geral, não é para dar nenhum sintoma nas fases iniciais, né? Não dá Tem dor, esse né? ponto. Colesterol alto não dá dor. Exato. Pressão alta, frequentemente, e invariavelmente, pelo menos aí 1/3 deles, fuma ou já fumou. Então, talvez uma dica para os profissionais aí da educação física que estão tentando fazer uma triagem, né, de quem vocês vão treinar para atividade física ou não. Então, se ele tem histórico na família de infarto, se ele fuma ou já fumou, se ele tiver pressão alta, colesterol alto, ou ele nunca passou numa avaliação, esse é um cara que precisa ter cuidado. Talvez até para você não ter nenhum risco aí, é melhor você mandar ele fazer uma avaliação. Vai lá, faz uma avaliação e volta, né? E vocês ficam mais tranquilos, né? Mas só para te ilustrar, fatalidade acontece. É claro que acontece. Mas a grande maioria dessas paradas cardíacas, em geral, tinha poderiam algum ser fator evitados, de risco. né? Tinha algum problema prévio. Claro que na maratona de Boston, por exemplo, é um extremo de temperatura, a duração longa, às vezes o cara não hidratou adequadamente, tem distúrbio de sódio, de potássio, magnésio, e aí ele já tem algum probleminha no coração ali que estava quietinho, aí adiciona frio, adiciona a partir da desidratação, distúrbios ácido-base e eletrolítico, aí ele faz uma arritmia. Então isso pode acontecer, mas de novo, isso é mais a fatalidade. A grande maioria tem alguma coisa. Vamos falar assim, né? O coração da pessoa já tem uma predisposição a ter alguma coisa, né? E às vezes uma temperatura mais alta, às vezes a desidratação desencadeia todo o processo. Mas ela poderia ter evitado isso com um simples exame. E aí você está me falando, eu estou me vendo... um tempo atrás, né? O que você está me falando é o que eu fiz. Não, porque eu tenho colesterol alto, quer dizer, agora ultimamente baixou. Porque eu consegui abaixar por causa de alimentação. Mas a gente não vai abordar isso aqui, mas foi por causa de alimentação. Mas meu colesterol era alto, eu tenho caso de tio infartado, meu pai tem 4 stents, meu outro tio também tem. Fator de risco, né? Familiar, genético ali alto. E o colesterol da família inteira é alto. Então, assim, já tem um tempo que eu já estava ligado nisso e já faço acompanhamento cardiologista. Ótimo, que bom. E mesmo quando eu já treinei para provas de longa de ultramaratona, já fiz Ironman. Nessa época, o meu colesterol ainda era alto, mas eu fazia acompanhamento. Quer dizer, se eu não tivesse, talvez, conhecimento do colesterol alto e associasse, talvez, tabagismo e eventos de longa duração, podia ser um histórico, podia ser mais um na lista aí
que faleceu em atividade física, né? E aí a gente vai falar, pô, mas a atividade física é um problema? Não é a atividade física, a falta de conhecimento, assim, a falta de exames, ou a falta de buscar um médico, de saber como está a saúde dele, que é o grande problema, né? Como você disse, acho que você tem paciente que tem problemas cardíacos, tem condições adversas, mas é possível eles fazerem. Mas o grande problema é quando ele não sabe que tem isso e se mete a fazer uma prova de longa distância ou muito intensa, né? Não, e aí é interessante, viu, japonês? Porque, por exemplo, se você pegar do ponto de vista de fatalidades também que existem pessoas mais predispostas a ter uma inflamação do músculo do coração durante um resfriado, durante uma gripe. O Covid, por exemplo, acho que é interessante a gente aproveitar o espaço também e falar para a Covid. Sim. Atleta que teve Covid tem que passar no cardiologista, tem que passar. Tem uma alta prevalência de miocardite, que é essa inflamação do músculo do coração, embolia pulmonar. Então é interessante fazer a avaliação, especialmente se ele está queixando de um cansaço fora do normal. Nossa, eu tive Covid e eu não estou voltando como eu estava antes, entendeu? Então acho que é interessante. Ainda me sinto cansado. Ou então assim, eu fazia, sei lá, eu conseguia correr. O meu pace era tanto e agora o meu pace está bem inferior, eu estou cansando mais. Então eu acho que é interessante a gente aproveitar esse canal aqui, porque então, no meio da pandemia a gente não pode esquecer disso também, né? Mas é super legal, porque eu tinha escutado isso mesmo, né? Do risco de doenças cardíacas, pessoas pós-Covid, que parece que está tendo alguns problemas cardíacos com a turma que pegou o Covid. E aí, se a gente coloca essa pessoa no esporte, pode acentuar esse problema. Eu acho que é o que você está chamando a atenção, né? É porque, assim, se você tiver uma miocardite, e aí outras infecções virais, teve até, eu lembro sempre que tinha um meio-campo do Palmeiras, jovem, acho que tinha uns 18 anos. Ele foi vendido, ele fez o check-up no começo do ano, e aí ele foi vendido no meio do ano acho que pro Liverpool, uma coisa assim. Acho que faz uns 5 anos isso. E aí, a hora que ele chegou lá para repetir os exames, meu Deus, o coração dele estava dilatado, a função estava ruim e tal. E aí, o que aconteceu? No meio do caminho, entre janeiro e julho, ele pegou um quadro viral. Teve uma infecção viral importante e teve uma miocardite. Então, assim, se a gente contar ainda, sem tirar essas coisas mais... como que eu diria, mais estáticas, mais preveníveis, a gente ainda tem essas fatalidades de infecções que podem agredir o músculo do coração. Então, eu acho que antes de mais nada é importante a própria pessoa perceber algum tipo de anormalidade. Então, eu estou sentindo, está acelerando mais meu coração, eu estou cansando um pouco mais, às vezes é uma coisa meio subjetiva, é melhor checar, especialmente se você teve o Covid ou você teve alguma infecção viral, e não treinar em vigência de uma infecção viral. Isso sim aumenta também a chance de arritmia e de morte súbita. Eu acho que esse é um ponto importante também de ressaltar. Mas aí você falou mudando, do que todo mundo quer saber, né? Acho que do assunto da live aí, talvez seja interessante a gente comentar, os problemas mais comuns relacionados a atletas de endurance, né? Então, morte súbita... Então a gente fala assim, para começar a fazer, tinha que pensar em fazer exames. E aí essa galera que já check-up, buscar um médico cardiologista, eu acho que o ideal seria o cardiologista, mas, bom, enfim. E a segunda etapa... Hein? O pessoal não respondeu, hein? Quem aqui, acho que a maioria não fez eletro. Eles estão mandando bastante coisa. Estão mandando perguntas? A gente vai ler. Já vai ler. Estou vendo aqui. Mas tem bastante. A gente daqui a pouco vai ler, galera. Levanta a mão aí, bota o dedinho aí nos comentários. Quem já fez um eletro, né, de avaliação pré-participação? Você vai ficar espantado. Faz dos seus alunos aí. Vai ser fácil, né? Acho que vão aparecer poucos aqui. Não, mas vai ser fácil de contar. Né? Pergunta para os teus alunos. Sim, sim. Olha lá, acho que depois a gente vai. Algum outro fez. É interessante, o pessoal nunca nenhum eletro fez, né? Mas eu ia te comentar então, né, já da parte, aí vamos pegar agora a galera que estava pensando em começar, mas e a galera que já faz? Qual que é o risco para esses aí que já estão inseridos em provas de longa distância, né? A galera que já faz, primeiro, se não fez a pré-participação, faça. Primeira regra. Primeira regra, né?
Isso. Agora nós vamos falar de problemas adquiridos em função da atividade física de alta performance. Eu acho que excluímos que ele tem, então ele passou numa avaliação e excluiu doença do coração. Então acho que esse é um ponto importante. Então a gente tem que ficar de olho, ok, morte súbita, acho que a avaliação pré-participação é a mais importante para a gente prevenir, mas eu diria para você que tem 3 coisas fundamentais para a gente ficar de olho no atleta de endurance. A primeira são alterações relacionadas ao aumento do ventrículo direito. Atletas de alta performance, em especial ciclistas, mas pode aparecer também maratonistas, costumam ter uma dilatação do lado direito do coração. E isso muitas vezes a gente tem que monitorar. Tem algumas pessoas que chegam a ter, eu tenho até um paciente meu que é um atleta de alta performance. E aí eu sugeri para ele diminuir o ritmo, porque o tamanho do coração dele estava do tamanho de pacientes meus em fila de transplante cardíaco. Ele talvez tenha alguma mutação prévia e a atividade física deflagra a expressão gênica dessa mutação e o coração dilata. Então, mutações da titina, por exemplo, ou SC5N, que são alguns genes importantes, que ele pode, às vezes, a atividade física causa uma dilatação mais importante. Às vezes esse estimula, atleta, né, você tem que regredir, você tem que talvez diminuir o estímulo para ver se ele tem uma doença do músculo do coração ou não. Mas, em geral, aumento do ventrículo direito, elevação de troponina e arritmias. Acho que a gente pode discutir um pouco de cada um desses pontos, né? Acho que são bem interessantes. Talvez a gente pudesse começar com a troponina. Antes de mais nada, o que é troponina? Troponina é uma proteína presente no músculo cardíaco, ela é bem específica do músculo cardíaco e ela é liberada em casos de agressão à célula do coração. Então, um infarto, por exemplo, uma das maneiras da gente fazer o diagnóstico é quando sobe a troponina que você faz o exame de sangue, você dosa o seu exame de sangue e você detecta a elevação de troponina. Opa, espera lá, ele provavelmente teve um infarto. Outras condições também podem causar elevação de troponina. O que eu acho? As correlações entre a elevação de troponina e o que acontece com o atleta, elas são muito pobres. Mas eu diria para você o seguinte, pense em você. Você gostaria que a sua troponina subisse no final da maratona? Provavelmente não. Se ela é um marcador de lesão da célula do músculo do coração, a princípio ela não deve ser tão benigna assim. E aí eu te cito alguns trabalhos. Isso a gente já até discutiu várias vezes e participou de alguns trabalhos. Então tem um trabalho clássico da Maratona de Boston. O que eles faziam? Eles faziam ecocardiograma, ultrassom do coração, dosavam a troponina antes de começar a maratona e no final da maratona pegavam os atletas, logo que acabou a maratona, colocavam eles para fazer ecocardiograma e dosavam a troponina. E aí eles viram que tinha um percentual grande de atletas que tinham uma elevação muito importante de troponina. Uma elevação até sugestiva de casos de infarto. Mas a pessoa não estava sentindo nada, o atleta não estava sentindo nada. Qual que é o impacto dessa elevação de troponina a longo prazo? Isso é desconhecido. Mas, a hora que eles foram ver quem eram os atletas que mais tinham essa elevação de troponina no final da maratona, eram os atletas que tinham a menor dedicação na periodização do treino. Então, entre aspas, possivelmente a troponina ela deflagra uma má preparação para a prova. E essas pessoas mal preparadas são as pessoas que podem cursar com um maior aumento da troponina. Então é um negócio maluco, mas cada vez mais a importância de profissionais como vocês da educação física para treinar melhor essas pessoas, para que ela chegue melhor na prova. E essa é uma coisa importante que você está falando, que a gente se posiciona muito em relação a isso, mas nem sempre isso é levado a sério. As pessoas colocam os desejos, os sonhos na frente da parte racional. Que a gente diz o seguinte, a maratona é um evento que para atletas de elite dura 2 horas, mas para pessoas que não treinam tão bem ou que não são tão treinadas ou não estão tão preparadas para uma maratona, eu já vi gente fazer em 6 horas, em 5 horas. Olha só a diferença, um atleta de elite que faz em 2, para um que não está muito preparado faz em 6 horas. Triplo. O triplo, né? Então, assim, olha só como é que é discrepante isso. E aí é o que você está falando. O cara que não é treinado, que não é preparado, esse vai lá sofrer, porque ele fica o triplo de esforço de alguém que é muito bem treinado.
E aí a gente vê atletas bons, amadores, fazendo a casa de 3 horas. Os amadores que não são tão bons, mas são pessoas que estão bem treinadas, em torno de 4 horas. Então já são pessoas assim, que já estão o dobro da elite. E aí vem aquela pergunta, mas espera aí, será que a maratona é para todo mundo? Nosso ponto de vista profissional é que não. Mas muitas vezes as pessoas têm sonhos, desejos, e é difícil de vencer, convencer esse desejo dos nossos Mas aí alunos, dos você nossos tocou atletas, no, dos corredores. mas aí você tocou num ponto importante. Maratona é saúde? Entre aspas, a gente pode deixar muito nítido que não é. Maratona é atividade física num nível de intensidade muito grande. Não só a prova, mas a periodização, ela exige demais. Então ela não é para qualquer um. Não é. Ela é para quem tem que se dedicar, para quem está bem preparado, para quem está dentro do peso, para quem está bem nutrido, para quem está com um adequado treinamento muscular, para quem tem uma adequada preparação. Então Que não é para dorme todo mundo. bem, que dorme o Bem, suficiente. exato. Exato. Eu tenho pacientes meus, atletas, que o cara vai treinar maratona é como se ele tivesse uma amante, né? Porque ele tem a vida dele normal e ele vai gastar o dinheiro e vai passar madrugadas com a amante. Muitas vezes o maratonista é solitário, porque é difícil de conviver com eles, né? Exato, exato. Então, assim, não é saúde. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Se você se propõe a fazer uma maratona, se prepare, porque é um desafio grande, é algo que requer muita dedicação e orientação profissional. Ponto. Eu acho que isso a gente fica muito nítido. Tem uma curva, tem um trabalho clássico. É ruim que live de Instagram você não consegue mostrar slide, né? Mas E a mão tem que ficar no rosto aqui, né? Exatamente. Mas tem uma curva de eventos cardiovasculares que é uma curva mais ou menos em U. E aí aqui embaixo, se você colocar na base do gráfico, seria o nível de atividade física. Então, assim, o sedentário, quem não faz nada, ele tem uma chance de ter um evento cardiovascular muito grande, muito grande. A partir do momento que você vai fazendo atividade mais intensa que eu digo, o maior volume, que aí seja intensidade, frequência e duração, vai caindo exponencialmente o risco de evento cardiovascular. Mas a hora que começa a aumentar a intensidade a partir de um determinado ponto, e aí chegando talvez na maratona, ciclismo alpino, ciclismo de alta intensidade, você volta a ter um incremento de evento cardiovascular. Então é importante, e isso, quando eu falo isso daí, não é que eu sou contra maratona, nada disso. Eu acho que você tem que saber o barco que você está entrando. Você está entrando num barco que, legal, se você fizer direitinho, você vai ter sua saúde, você vai estar resguardado. Mas aí eu te pergunto, quantos dos seus atletas, ou de atletas que você vê em provas, que estão acima do peso, que não estão com o calçado adequado, que tem uma marcha errada, que estão correndo totalmente desengonçado. Então, assim, uma série de... A composição gordura, massa muscular ruim. Então, se você pensar num conjunto de coisas, em geral, essas pessoas podem estar até se prejudicando mais do que tendo algum benefício. Sim, com certeza. E quando a gente fala em promoção da saúde, eu acho que é uma grande preocupação nossa, da nossa assessoria, de fazer com que essas pessoas que treinam com a gente correrem o resto da vida. Porque, na verdade, a atividade física não é um ciclo de treinamento que vai durar 6 meses e depois o cara não precisa mais de fazer. Não é ele adquirir um condicionamento por 1 ano, 2 anos e garantir isso o resto da vida. A gente precisa de atividade o resto da vida. E constância. Essa é uma grande briga. Constância, consistência, né? É isso aí. E essa é uma grande briga que a gente tem, porque quando a gente vê pessoas despreparadas se metendo a querer fazer meia maratona ou maratona, e não se envolvendo, ou não se dedicando, ou ainda não tendo o tempo de lastro de treino, de preparação de treino, muitas vezes eles vão, até conseguem fazer a prova e nunca mais querem saber de fazer atividade física. Aquilo é uma ação tão estressante para o organismo dele, que o organismo dele fala, cara, pelo amor de Deus, maratona, correr é um negócio que vai te matar, para de correr. E inconscientemente o cara começa a abandonar. Aí ele para de fazer corrida, ele para de fazer atividade física, justamente por ele se colocar numa situação de tanto risco para a saúde dele, que às vezes inconscientemente o corpo dele já fala, o cérebro dele toma essa atitude por ele, fala, cara, abandona, larga a mão disso.
Porque é o que você falou, Pedro. A gente pega alguém se preparar para uma maratona, a gente está falando que essa pessoa deve. A gente vê tem muitos artigos sobre lesão, incidência de lesão, em corredores com menos de 40 quilômetros na semana de corrida. Então a gente está falando ali de pessoas que deveriam, em média, correr 4 vezes por semana 10 quilômetros. A turma, geralmente, quando quer fazer maratona, chega até perto de 60 quilômetros, entre 40 e 60 quilômetros. Agora, quem quer participar disso no dia a dia? Quem Exato. quer se dedicar ao treino disso no dia a dia? Aí o buraco é mais embaixo, né? Sabe aquele não quer treinar. Sabe aquele trabalho que eu te falei da troponina, que estratificou em relação ao quanto que ele treinava, e eram os que menos treinavam? Uhum. Quem treinava menos que 45 milhas por semana teve elevação de troponina. Milhas, então tá mais ou menos esses 60 colocar... aí que você falou. 1.2, 60, né? 60 e poucos 50 e pouquinhos, 50, 60. Então, assim, é muita coisa. No caso da troponina, roda mais 60, de lesão 40. Assim, lesões musculoesqueléticas, a gente está falando abaixo de 40. Para o coração, abaixo de 60. Olha só como é que a régua até subiu do ponto de vista cardiológico, né? E aí você fala da parte de aumento do lado direito do coração, que eu acho que é interessante a gente falar. Existe uma tentativa de implantar um nome para esse tipo de doença do músculo do coração, induzida pelo esforço, e é um nome bem interessante aí para vocês da corrida, da maratona, que chama cardiomiopatia de Fidípides. E eu não sei se vocês lembram da Grécia, que o Fidípides, ele na verdade, ele morreu dando a notícia para Atenas que eles tinham vencido a batalha. Então, é a hora que ele chegou e ele percorreu os 42 quilômetros, né, que é justamente entre a cidade de Maratona e Atenas, e aí ele morreu anunciando que Atenas tinha vencido a batalha. Então, assim, eles acabaram usando um nome bem peculiar aí. O momento cultural, né? É verdade. Exato. A homenagem da maratona existe por conta desse anúncio, dessa guerra que ele correu de Marathon, da cidade de Marathon até Atenas. E aí ele morreu ali nessa... Exato. Na hora que ele chegou, teve um infarto. Na hora que ele chegou, você vê que o Fidípides não treinava tanto. Acho que o volume de treino dele era baixo. Não, eu acho que não, sabia? Eu acho que ele, na verdade, ele provavelmente era jovem para aguentar fazer essas longas corridas aí, porque tinha relatos de que ele corria até 200 quilômetros e tal. E aí ele provavelmente devia ter menos que 35 anos, então ele devia ter uma doença do músculo do coração. Ele talvez tivesse uma cardiomiopatia hipertrófica, e aí ele não infartou. Ele teve uma morte súbita de causa arrítmica. Então, possivelmente, e nunca tinha ido no cardiologista, né? Nunca foi no cardiologista na época. Exato, né? Não, talvez ele tenha até ido, mas ele falava grego, né? Mas o que é interessante o que é interessante dessa alteração é que o lado direito do coração muitas vezes ele aumenta demais e aí às vezes fica difícil para o cardiologista conseguir distinguir entre uma doença verdadeira do músculo do coração ou um coração de atleta. E aí, lógico que a gente hoje tem muito recurso, a gente tem ressonância magnética, a gente tem muita coisa para ajudar a gente nessa diferenciação, mas muitas vezes a gente fica na dúvida. E aí o recomendado é o quê? É você descondicionar o atleta e repetir o exame. Porque se for uma alteração benigna induzida pelo esforço, ela vai melhorar a hora que ele parar. Vai retroceder, vai destreinar. Posso falar? Né? O duro é o cara parar. O duro é o cara parar. Eu pedi algumas vezes, o que aconteceu? Ao invés dele parar, ele trocou de cardiologista. Eu perdi o paciente. O atleta mudou. E aí ele foi pegar a opinião de um outro colega lá, e, enfim. Eu trabalho com isso, eu trabalho com doenças do músculo do coração. Então, eu particularmente, quando a área cardíaca fica muito aumentada, e a gente tem alguns limites para isso, a gente tem que começar a pensar seriamente em descondicionar e avaliar melhor. Não é normal o coração ficar muito grande. Esse é o ponto. A gente faz avaliação de arritmia, a gente faz avaliação de performance no esforço, eu adoro o teste cardiopulmonar, a ergospirometria para nos auxiliar nesse cenário, mas muitas vezes a gente ainda fica na dúvida. Então,
esse é um ponto importante. Eu não sei se a gente está batendo papo aqui, vai gostoso aqui, eu estou vendo um monte de perguntas. Você não quer fazer as perguntas? Porque senão o pessoal vai ficar sem resposta, senão né? vai ficar o Mala aqui falando e você respondendo, Não, mas vamos perguntar para a galera aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Dois mala falando e o pessoal perguntando, a gente... Ô, Pedrão, mas o que você está falando é muito importante, né? Porque, veja bem, nós somos especialistas. Você estudou muito, eu estudei muito, a gente tem nosso contexto profissional todo complementar, aí. Mas a gente fala, e a turma é difícil de escutar, cara, porque, nossa, eu falar que não é a hora de fazer uma meia maratona, uma maratona, muitas vezes o cara vai buscar outro treinador. Vai trocar de treinador, exato. Né? Mas eu prefiro ainda falar do que me omitir. É o que eu falo para os meus residentes. Você põe a cabeça no travesseiro tranquilo e dorme tranquilo. Se você fez isso, você fez o seu melhor, baseado na sua melhor opinião para aquela melhor pessoa. E você muito provavelmente parte do princípio de dar um tratamento muito individualizado. Cada pessoa tem a sua necessidade particular. E aí, diante dessa necessidade, você vai traçar um plano de treino. Ela pode ser que ela não chegue num curto prazo, mas quem sabe no médio prazo, num longo prazo. Exato, vamos traçar uma meta, exato. Não quer dizer que ela nunca vai fazer, talvez não é o momento, não é? Exato. Não estou jogando balde de água fria no sonho de ninguém. Primeira coisa, a gente pode conseguir isso depois de um período de treino. E a outra coisa, ela vai ter que se preparar, vai ter que ter tempo para treinar, não é se inscrever. Tem gente que se inscreve e acha que vai lá, vai correr e vai tirar foto, vai ser bacana, né? Não é, pode morrer numa dessa, né? Não, e é interessante que assim, existe o biotipo da pessoa, existe o percentual de fibras tipo 1, tipo 2, existe uma predisposição genética. Às vezes a melhor modalidade para você é natação. Você pode pegar qualquer pessoa que faz triatlon, ela não faz as 3 provas bem. Ela faz uma muito bem, uma não compromete, a outra ela é ruim. E aí, por que ela é ruim? Aí na média, né? Exato. Então, é muito difícil você ter aptidão e a composição corporal ideal para todos os esportes. E correr é fácil, né? Então, acho que muita gente pensa em correr, mas tem que considerar muita coisa antes. Correr é fácil com bom preparador. Não é bem assim, não. Vocês são um cara bons e com vocês é mais fácil, né? Vamos falar que a gente pode dar uma ajuda. Ô Pedro, tem uma pergunta aqui do pessoal do Vai Correndo, que foi muito legal. Um exame completo por ano tá bom? Depende do exame. Para a maioria das pessoas, se esse exame vier normal, é um check-up anual. Mas lembre-se, é um check-up anual para quem não tem sintoma. Se ao longo desse ano, até o outro ano do check-up, a pessoa tiver uma gripe muito forte, um resfriado muito forte, e ela começar a ter cansaço, palpitação, batedeira, ela notar que ela está tendo tontura quando faz esforço, teve algum sintoma diferente, ela precisa procurar a avaliação antes. Então é 1 ano desde que não tenha acontecido nada diferente e o atleta não tenha nenhum sintoma. Mas eu tenho pessoas que têm alguma alteração e aí eu peço para repetir num curto espaço de tempo. Então eu vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns atletas que têm aquela válvula aórtica bicúspide, que é uma alteração congênita, e que o coração aumenta de tamanho, e às vezes você tem que indicar a cirurgia para trocar a válvula. Muitas vezes o coração de atleta vai dilatar mais ainda o coração. Então, às vezes, eu peço em 3 a 6 meses um novo exame para seguir mais de perto. Mas, via de regra, o check-up deu normal. A pessoa não sente nada, uma vez por ano, tá bom. Acho que assim, o cara que não sente nada, né? E em casos particulares pode pedir mais, né? Perfeito. Tô vendo aqui que o Murilo Moreira, ele é médico também. O Murilão jogava contra você também. Um dia a gente deu aula para Atlética, eu e o Du, e ele apareceu lá na live lá. Grande ortopedista de joelho. Quem tiver problema de joelho pode procurar o Dr. Murilo, que é fera. Isso aí. Tem muitos médicos aqui na live, eu tô vendo, o Enzo, de outras especialidades, mas a gente tem bastante aluno médico. Felizmente, eu acho que a gente consegue passar a nossa preocupação com saúde. Infelizmente, a gente tem muito aluno médico. Não, legal. Mas é médico ou ortopedista? Tô vendo o Marcelo Tintibel aqui, ele vai me xingar se eu falar isso. O Marcelo é nosso aluno também. E o Marcelo tá correndo bem, o Marcelo tá indo bem. O Marcelo é um cara que está se dedicando muito.
Você vê, o Marcelo ele tinha sobrepeso, e aí ele resolveu correr e abraçou a causa da corrida, no sentido de começou a se alimentar melhor, perdeu peso, se dedica aos treinos e Mas você já evolui. Não perguntou, tem segredo, né? mas você já perguntou para ele se ele já fez um eletro? Eu acho que ele ainda não fez um eletro, Ah, viu? não vamos nem perguntar isso aí, porque você É vai comprometer o médico Tintivel, hein? e não fez um eletro, né? Puxa a orelha dele. É. Ó, Não, mas tem o pode fazer as perguntas aí, fica à vontade. Daniel Baroni colocou Oh, aqui que ele grande correu a Baroni. primeira. Eu acho que ele te conhece, ele te mandou um abraço aqui e Sim, tal. grande Baroni, amigão. E ele tá falando que ele correu a primeira maratona depois de 8 anos de corrida, tá vendo? Legal. Olha só. Tem uma galera aqui mandando joia. Aqui o Daniel perguntou um negócio. Doutor Pedro, corro em média 50 quilômetros por semana, uma vez por ano, faço acompanhamento, tudo ok. Ainda assim, posso ter alguma surpresa? É claro que quando a gente faz o check-up, nenhum check-up é 100%, né? O check-up ele é probabilístico, você reduz a sua chance de ter algum tipo de problema. Uma chance bem pequena. Mas como eu te disse, a pessoa pode ter uma miocardite no meio do caminho. Eu tô com um jovem, 14 anos, internado Você comigo falou lá, uma coisa muito com uma interessante que eu não miocardite. sabia. Se o cara pegar uma gripe, por exemplo, isso pode ser uma predisposição à Pode? miocardite. Eu não sabia disso. O cara pode ter todos os exames bons e às vezes uma gripe que ele pega, isso pode mudar. Pode, pode. Uma infecção viral, seja diarreia, seja um resfriado importante, ou o próprio Covid agora, ele pode dar uma inflamação do músculo do coração. Mas frequentemente a pessoa vai ter uma dor torácica, um desconforto torácico, uma Tá. falta Então, de isso que eu ar, ia te uma perguntar. Então, vamos batedeira. supor, peguei uma infecção. Qual que é o critério? Eu já devo ir no cardiologista, peguei uma infecção intestinal, tal. Eu devo ir Não, no cardiologista direto ou só se eu estiver sentindo algum desconforto? você deve fazer duas coisas. A primeira, na vigência do processo infeccioso, não treinar. Essa é a primeira coisa. Legal. Muita Aumenta gente quer muito, treinar doente. aumenta muito a chance de arritmia durante o quadro inflamatório agudo. Então, não treinar. Miocardite aguda é uma causa de morte súbita. Então, não treinar. Segundo ponto, se auto-monitore. Perceba se você está com uma tolerância aos esforços menor, se o seu rendimento está menor, se você está sentindo um batimento cardíaco meio estranho, se você está sentindo um desconforto, porque às vezes não é dor, as pessoas acham que às vezes é só dor, não, é um desconforto. Como diz um paciente meu, é uma ruinzeira, que às vezes é do queixo ao umbigo, assim. Então você começa a fazer esforço e aí você sente um Sente desconforto e tal. aquele. E aí, e sabe um achado interessante, que pode ser um sinal precoce de acometimento do músculo do coração? O batimento cardíaco ele fica mais elevado do que era para ele estar na mesma intensidade do esforço. Porque, em geral, o débito cardíaco é frequência cardíaca e a diferença, frequência cardíaca, volume injetado por sístole e diferença arteriovenosa. Quando você tem uma inflamação do músculo do coração, o seu volume ejetado por sístole ele diminui por conta da inflamação. Então, o seu débito na frequência. compensa na frequência. Então, qualquer nível de atividade vai estar com uma frequência cardíaca proporcionalmente maior. Então, sei lá, o atleta em geral, e aí vocês são muito bons nisso, vocês sabem as zonas de treinamento, você sabe o primeiro limiar, o segundo limiar, você sabe muito bem. E aí ele fala, pô, que estranho, esse meu pace aqui, que eu tô, sei lá, 8, 9 km por hora, o meu batimento tá 150, geralmente é 130, opa, isso aí tem que sinalizar algum tipo de É anormalidade. aquele relato de um esforço maior do que o normal para manter aquela atividade, né? Se você notou que o batimento cardíaco está ficando mais alto ou você está cansando mais e você teve um quadro viral, seja diarreia ou você teve um resfriado tal, vai avaliar. Legal. Isso é Isso é um ponto muito legal. importante. Isso daí eu desconhecia, é uma coisa que eu estou aprendendo aqui. Muito legal, Pedro. Ótimo. Tô vendo várias perguntas aí. Manda bala. Temos 10 eu tô olhando minutos. aqui, tal. Passou voando. Passou bem rápido. A gente vai Quando o batendo assunto é papo, olha só. interessante, vai embora, né? É, Tem uma galera que mandando tchau, tal, que conteúdo legal. fala mestre Às Japa. vezes.
Aqui, às vezes a vida surpreende e mesmo fazendo acompanhamento, somos surpreendidos com problema cardíaco. Porque é o que você falou, né, Pedro? O exame, ele não é 100% preciso, né? Mas reduz muito os Não, riscos, demais, né? Então, demais, demais. Reduz muito. é a mesma Dá coisa para que eu ficar falar assim, tranquilo. ó, se você fizer esse programa de treino, você vai conseguir correr a maratona. Pode ser que no dia a pessoa não consiga completar a prova, né? Não, mas aí eu acho que o raciocínio e a analogia com o carro é a mesma coisa. Você leva o seu carro periodicamente para fazer a revisão, 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros e tal. Mas entre 10 mil quilômetros e 20 mil quilômetros, ele começou a fazer um barulho estranho, você também vai levar ele para o mecânico para avaliar. Você fez o seu check-up anual, está marcado para o ano que vem. Entre um check-up e outro, você está se sentindo estranho no esforço, vai fazer uma avaliação, entendeu? É o mesmo raciocínio. Isso aí. Eu vi a Débora aqui, postou um negócio esses dias, o marido dela teve um infarto com 42 anos, Olha só. e parece que ele não tinha colesterol alto, tá? Bom, enfim, eu não sei a causa, Mas deve ser mas genético, talvez cigarro é, envolvido. vai Então ter tem. que avaliar, né? Exato. Ah, aí o Fernando aqui te mandou, Fernando Melo Martinelli, deve ser algum conhecido Ah, seu. grande, um grande amigo de Uberlândia. A Elisete falou que é raro uma academia pedir avaliação médica. Na É. verdade, Elisete, é obrigatório pedir, tá? Talvez as academias façam vista grossa, mas isso é obrigatório, Não, mas sabe o que acontece? apresentar um atestado médico. Não, sabe o que acontece, Japa? É o seguinte, como tem lugar que não pede, se você fica no pé do cara para fazer, ele troca de academia. De novo, Isso, é um negócio que é para isso ele, também é um acontece. negócio de saúde para ele se É, proteger, entendeu? é, Eu lembro até é. hoje que tinha um pessoal lá que estava usando um suplemento, né? Suplemento entre aspas, né? Era algum anabolizante, alguma coisa, que era o Jack 3D lá que os caras estavam tomando. É Aí na um embalagem, pré-treino, né? aí me mostraram na embalagem, tinha um símbolo do FDA com um xizinho. E aí o pessoal falando assim, ó, né, entre eles, nossa, olha que legal, ele escapou do FDA Esse e é tal. bom, né? Não, ele falou, escapou do FDA. Falei, gente, pelo amor de Deus, o FDA é um órgão que existe para proteger sua saúde. Se o cara burlou, Falou. se o Ô, cara Asno, burlou presta o atenção. FDA, Isso daí é porra, proibido, porque não faz mal. Por que você, que você acha meu, que é bom isso, né? impressionante, cara, impressionante, não dá para acreditar. É, Mas vê as perguntas aí, tá é, acabando o tempo, senão nós não vamos responder para a turma. vamos lá, Manda vamos bala. lá. Bom, a Dudu falou algumas coisas aqui e tal. Preciso pedir aluno para Grande Du, não exame. agradeci É, ele, né? Obrigado, Du. O convite partiu dele. Obrigado, Du. o Du tá assistindo aqui, ele tá viajando, É, mas tá assistindo. legal. Cadê? A galera tava me zoando aqui, agora que eu tô vendo também, né? Tá vendo só? Ficou aqui conversando. Mas muita gente falando aqui que tava top e tal, a Márcia, o Erival. Aí, a galera aqui, que a hora que você perguntou, quem fez, um monte de gente que fez o joinha aqui, tá Um vendo? monte de gente fez Já joinha? tava, Ah, que legal. Ótimo. é, a Marina falou que faz anualmente. Nananã. Tem uma coisa aqui, Pedro, que o Du falou, não é bem o que ele falou, mas eu lembrei. Diga. Existe alguma orientação para número de maratonas ou de meia maratonas sugeridas pelo corpo clínico da cardiologia? Exemplo, a gente pensa que o legal seria para pessoas preparadas fazerem uma, duas maratonas no ano no máximo. Existe alguma diretriz em relação a isso? O que eles falam é que se o atleta é totalmente saudável, a princípio ele não tem restrição. O que eu acho que a gente tem que ficar muito atento é que todas essas provas vão exigir novamente um grande preparo, uma grande periodização. E isso pode causar um overtraining. Então, se a pessoa tiver isso, que em geral uma indisposição, um cansaço, uma fadiga, uma frequência cardíaca maior do que o esperado, e eu acho que isso mostra que está exagerando, né? Eu lembro, Sim, de novo, a gente citou as frases do Hipócrates e do Paracelso, mas tem a vovó também, né? Que tudo em excesso faz mal, meu filho. Não é? sim, né? É uma sabedoria milenar, Exato, né? exato. Então, até o próprio ciclo de treinamento de uma maratona, ele fica em torno de 4, 5 meses. Então, quando a gente fala se um ciclo dura 4, 5 meses,
subentendido que não dá para fazer muito, mas eu queria ouvir se Não, existia temas alguma cardiológicos, diretriz não. assim, Não. tá. Agora, você tem que pensar também, né, japonês, que tem a sobrecarga articular, né? Você tem sobrecarga muscular, Exato. lesões, E entendeu? uma Não é coisa só, que né? poucas pessoas consideram é sobrecarga cognitiva, psicológica. A pessoa faz um ciclo de maratona, alguns vão se sentir bem, mas outros depois ficam naquela que a gente fala de o efeito rebote, né? Assim, até esqueci o nome, não é o porre, né? Mas é como se fosse o porre da maratona, sabe? Depois ele não quer treinar, quer ficar. Porque assim, Mas são você sabe que meses de preparação, né? a gente tem alguns minutinhos, isso que você tocou é interessante, né? O sistema imunológico, depois que é submetido a uma grande sobrecarga de atividade física, então a atividade física em excesso, ela causa uma imunossupressão. Então é Sim. muito comum, depois de uma prova, as pessoas terem dor de garganta, amidalite, ou aparecer uma cólica renal, ou ela ter uma infecção de urina, mulher, muito, muito frequente, ou ter Uhum, um uhum. corrimento, ou candidíase vaginal. Por quê? Porque ou herpes, aparece herpes, né? Então, as pessoas costumam ter, alguns atletas até com sapinho, né? Isso é Uhum. essa famosa ressaca, na verdade não é ressaca, é uma imunodepressão mesmo por atividade física muito intensa. Lembrar que atletas de endurance, especialmente do Tour de France, se você for procurar, eles têm uma imunossupressão tão importante que aumenta a chance de câncer. Não sei se você sabia disso. Hum. Então, a atividade Não, física, ela não sabia. protege do câncer, mas a atividade física em excesso Em causa uma excesso? imunodepressão Ah, e muitos desses ciclistas tiveram câncer de testículo, olha só que curioso. Então dá uma imunodepressão muito poderosa mesmo. Não é à toa que você vai fazer a prova e no dia seguinte ou 2 dias depois você vai ver que você vai ter dor de garganta, algum mal-estar, ou aparecer uma herpes zoster, aquelas lesões no corpo. é, é. E isso acontece muito durante também, né? Porque durante a preparação, não só no Também evento, né? treina muito, né? Treina muito e às vezes o cara não dorme, a gente tem uma vida, né? Às vezes não dorme o suficiente, não se alimenta o Exato. suficiente. Quem é amador trabalha e tem às vezes família, filho, Amante. Amante, é às vezes dupla tem vida. que, Não exato, é, tem mas que ligar, o preparo, tem que entrar o na conta, preparo né? da Tem que entrar na maratona, conta, não. O preparo da maratona é amante. O cara é, gasta na bicicleta, às vezes, mais que o carro dele, o tênis é caro, o suplemento é caro, o acompanhamento multidisciplinar é caro, ele fica longe da família, é como se fosse um amante mesmo. é isso mesmo. Até o Rafa aqui, ó, tá urologista, médico, também tá pedindo o telefone do consultório aqui, ó. Ah, entra aí no perfil, vai ver, lógico, Médico claro. que corre não faz exame, aí vai Você fazer. tá vendo? A turma não faz, cara, impressionante. Depois você entra no perfil do De novo, Pedro aqui e marca lá. não, mas de novo, né, Japa? A verdade é a seguinte: a presunção da saúde, porque você não sente nada, é o que impera na maioria da opinião das pessoas, mas é totalmente irreal isso. Se você Uhum. não sente nada, não quer dizer que você é saudável. É, exatamente. É muito fraco esse argumento, né? Ó, 1 minuto, hein? Temos 1 minuto. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho uma Bom, vamos pergunta que. agradecer a turma, não? Vamos Bom, vamos agradecer a turma, um agradecer, né? minuto, né? Não Na deu verdade, queria para agradecer. responder todo mundo aqui. Foi um prazer aí Mas sabe o que a gente pode fazer? participar. Depois eu vou te mandar algumas perguntas. Você pode gravar um story e Posso, aí posso. marca a gente compartilha aqui. Fechou, combinado. Combinado. Vamos Mas fazer isso sim, agradecer a mas te todo mundo agradeço aí que aí demais aí. participou. É. Eu que Agradecer, foi um agradeço, né? prazer. Trazer Imagina. alguém muito competente no que faz aí e que também vê no esporte uma coisa boa para a Muito boa. saúde e queira ajudar a turma a fazer atividade física e continuar, né? Porque a gente está Com falando aqui segurança. de fazer exercício o resto da vida, ter saúde, né? Então acho que isso é o que a gente busca. E, bom, Pedro, muito Exatamente. obrigado Eu que pela agradeço participação, viu? vocês. Um grande abraço para todos aí, uma boa noite, obrigado aí por todo mundo. Quem quiser as perguntas, manda aí e a gente responde, né? Um marca o outro aí, a Aí gente faz vai um responder. story aí Combinado. e a gente vai compartilhando com a turma aí. Grande Galera, abraço aí para todos, pega o para os perfil do amigos, para Pedro todo aí mundo. depois, marca lá seu exame, quem não fez ainda, porque eu não quero ninguém morrendo lá no treino não, hein? Não, pelo amor de Deus, você tá louco. Com segurança, né? A atividade É física é isso muito aí. bom, mas com segurança. Exato. Pedrão, Grande muito abraço obrigado, aí. viu? Eu que Boa noite, agradeço, viu? bom Fiquem com descanso, Deus viu? aí todos, para todos também. Valeu. Um grande abraço. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.